Fala galera, no vídeo dessa semana vamos falar de Arraial da Ajuda e o papel da Igreja Católica no processo de colonização. Por que Arraial da Ajuda, esse destino maravilhoso? Aqui respira história e respira fé, tradição, entre outras coisas. Fundada em 1549, a partir da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, nós teremos uma homenagem a Tomé de Souza e aos jesuítas. E aqui então veio a motivação desse vídeo, entender o papel da Igreja Católica no processo de colonização. Os jesuítas foram a segunda ordem religiosa a entrar no Brasil. Antes dele, apenas os franciscanos. Nós teremos outras ordens religiosas entrando no Brasil, como beneditinos, entre outros. Mas, quando nós falamos de Igreja Católica no Brasil, os protagonistas serão os jesuítas, na educação, na catequização, entre outros elementos, como produção cultural, literária e afins. Basta lembrar aí dos grandes autores jesuítas que marcaram a história do Brasil. Mas, sendo direto, qual que é a importância dos jesuítas em meio a esse cenário? Os jesuítas vêm com uma missão: catequizar, trazer a fé católica para o Brasil ou consolidar essa fé católica no Brasil. Isso porque nós temos uma Europa que vive a Reforma Protestante, a maior crise da história da Igreja Católica. E a Contra-Reforma, então, dentre outros elementos, vai trazer consigo a Companhia de Jesus. Ou seja, os jesuítas com essa missão, com esse ideal, soldados de Cristo, para catequizar o novo mundo. E esse termo catequizar vai trazer consigo uma função fundamental no processo de colonização. Qual função é essa? Catequizar significa, nesse caso, um processo de aculturação, um processo de introduzir a cultura europeia nas culturas indígenas, substituir a cultura europeia em relação à cultura nativa. Nós vamos ter efetivamente aqui um processo de conquista. Não há um respeito à cultura nativa. Haverá um domínio, uma imposição. Essa é a aculturação. Nós teremos um verdadeiro cenário de domesticação. A catequese traz consigo essa realidade de uma domesticação. O índio catequizado, ele não sabe apenas rezar o Pai Nosso. O índio catequizado entende a importância do trabalho. O índio catequizado entende a importância do rei, sabe sobre as leis. Ele está inserido em um padrão europeu completamente diferente dos padrões culturais nativos brasileiros. Então nós temos esse cenário onde catequese não é meramente uma ideia de ensinar religião. Ponto. Isso é fundamental. Nesse cenário, ressalto que a educação se tornou fundamental. As primeiras escolas no Brasil foram escolas jesuítas. São Paulo foi fundada em torno de um aldeamento jesuíta e de uma escola jesuíta. Então daí se entende o papel dos jesuítas no Brasil. Tanto é que na escravidão isso refletiu. Os indígenas é a primeira mão de obra escrava usada no Brasil. Não foram os africanos desde o início, não. Os africanos foram trazidos mais à frente. A primeira mão de obra foi usada a nativa indígena. Então, quando os jesuítas adentram o território brasileiro, terá como objetivo também estabelecer uma proteção. Ou seja, começa a estabelecer uma questão moral em torno da não escravização do indígena, em nome dessa catequização. Assim, aquele português que respeita o ideal da igreja vai acabar substituindo e comprando a mão de obra africana, que também rende a coroa portuguesa, favorece o tráfico negreiro. O africano, ele não carrega consigo essa mesma proteção. Mas claro, não é todo indígena do território brasileiro está protegido por esse arcabouço religioso jesuíta. Não, aqueles indígenas que se adentraram, se adaptaram à catequese. Aqueles indígenas que não atacaram os jesuítas. Aqueles indígenas que não mantiveram as suas tradições como canibalismo. Ou seja, aquele indígena que se tornou cristão. Aquele indígena que se tornou cristão, ele está salvo. Aquele que não se tornou cristão, esse sim pode ser escravizado. Então fica a dica aí. O papel da Igreja Católica é fundamental. Aqui eu só contei um pouco. Conteúdo que talvez é mais cobrado nas provas. Mas vale a pena ficar aí pensando bem acerca do papel da Igreja Católica no processo de colonização. É isso? Gostou do vídeo? Aperta o like lá, comente, bons estudos e até a próxima.